É o tal negócio, a primeira coisa que o corretor quando entra, a nossa orientação é essa primeira mesmo, você tem que reforçar o teu networking, né, e independente dos clientes que a imobiliária traz a você tem que reforçar a tua imagem de corretor, né, isso é muito importante para o mercado. Então, hoje tem muita gente com processo preparada e esse sim tem regularidade. Vende 2, 3 imóveis um mês, todo mês, porque eles vão conduzindo uma carteira de clientes, dando retorno com uma forma sistêmica, né, de uma forma regular, né, ouvindo o cliente, né, então não tendo essa pressa, porque você não pode ter uma pressa, você não vai achar que todo lead que chega é o cara que vai visitar daqui 2 dias e fechar na sequência. Quando começa bem o atendimento, com foco mesmo, né, em resolver o problema do cliente, a gente tem tido bastante sucesso. Acho que ele se conduz, o atendimento se conduz de uma forma mais organizada, né, com um corretor ali cuidando daquele projeto de vida aí do cliente, ou de vender o seu imóvel, ou de comprar um imóvel. Eu acho que esse atendimento dedicado é o que faz sentido hoje para o mercado imobiliário. Tem pessoas que querem um imóvel que não existe. Um imóvel num preço, num lugar. Você fala, olha, eu também gostaria, mas esse imóvel não é. Então, às vezes, tem que ser claro com as pessoas e colocar elas numa realidade, não sendo grosso, mas sendo realista. Olá, está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor? Venda Sim! E hoje o assunto é um assunto que eu tenho certeza que vai agradar e também orientar muita gente. O assunto é imóveis. E eu tenho aqui 2 convidados especiais, um casal, amigos já longa data, principalmente o Álvaro e a Andréia. Álvaro Batistucci e Andréia Rocha da RIT Imóveis, que nós vamos falar sobre o mercado imobiliário da cidade de São Paulo, principalmente, né, Álvaro? Exatamente. Né? Nossa região de atuação, nossa especialidade é a cidade de São Paulo, os principais bairros. E Andréia Rocha, que é a responsável, né, praticamente pela montagem, pela implantação, vamos dizer assim, da RIT Imóveis em São Paulo. Você que trouxe o Álvaro para esse mercado imobiliário, tô certo? Sim, começou comigo essa história, né? E aí foi indo e a gente nasceu a RIT aí, estamos aí. O Álvaro sempre teve ligado a vendas, né, Álvaro? Sempre teve aí de alguma forma Sempre. varejo. A minha família vem do ramo de material de construção. Trabalho com isso desde os 13 anos, então foram 31 anos no ramo de material de construção e agora são 10 anos no mercado imobiliário. 10 anos já de mercado imobiliário. 10 anos. E a Andréia começou antes. Um pouco antes. No mercado imobiliário. Um pouquinho antes. E essa praia de atendimento a clientes, vendas, começou antes ainda, né? Antes ainda. Eu sempre trabalhei com a parte administrativa, né, em comércio, então tem um pouquinho de experiência. Você começou com que idade? Olha, trabalhar, eu comecei bem nova. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu fazia mala direta. Nossa, o primeiro trabalho que eu fiz, eu tinha um computador, na época quase ninguém tinha. Então, foi um meio de eu ganhar um dinheirinho ali. Mas eu Fazia mala direta, hein? Mala direta. Tem gente que eu falo hoje sobre mala direta e nem sabe nem o que é. Não Mala sabe. direta? Que isso? E eu tive algumas experiências vendendo roupa, vendendo maquiagem. Então, sempre estive envolvida com venda, sabe? Eu gosto bastante. E você, Álvaro, também começou cedo. Cedo, né, com 13 anos, vendendo material de construção. Trabalhava atrás do balcão ali. Comecei em venda, depois fui para a área administrativa, aí teve uma fase eu cuidava mais de compras, né, e estratégia, mas sempre, né, desenvolvendo mecanismos para venda. Cheguei a vender, então com esse conhecimento cheguei a
a usar isso, por exemplo, montei uma estrutura para venda de plantas, jardinagem, um negócio que eu tive há algum tempo. Vendia... Era complementar ali praticamente a materiais de construção. Exato, também. Mas assim, a gente fez de um jeito usando as técnicas, usando uma organização, né, de itens, assim como um varejo. Fiz isso também para vender piscina, reformas, áreas de lazer também. Trabalhei nesse segmento. E agora vendendo imóveis, né? E o que surgiu aí na cabeça? O mercado imobiliário de São Paulo é atrativo a ponto de realmente montar uma imobiliária e já está há 10 anos no mercado? O mercado, ele é atrativo e é muito concorrido também, né? Todo mundo... A gente não descobriu a roda. A gente está no mercado... Primeiro porque a gente mora em São Paulo, né? Nasceu e foi criado lá, então é a nossa cidade. Mas realmente é um mercado muito grande. Com toda essa concorrência, né? A gente consegue encontrar o nosso espaço, né? Dentro desse mundo. A gente iniciou... trabalhando numa região mais específica, ali na região Zona Sul de São Paulo, Ipiranga, Vila Mariana, saúde, aclimação ali. E do ano passado para os dias atuais agora para frente, a gente está expandindo para os principais bairros de São Paulo, devido a algumas questões estratégicas, né? E a gente, como trabalha também com muitos lançamentos, imóveis de construtora, a gente tem essa possibilidade de trabalhar nesses principais bairros, que são os bairros também que a gente frequenta, bairros que a gente costuma andar por eles, em restaurantes, fazer as coisas também nesses bairros. Então a gente estende o nosso estilo de vida com o nosso trabalho também. E vocês têm alguma característica que vocês usam assim que tem dado mais certo nesse negócio imobiliário, André? Uma característica? O estilo que vocês adotaram de atendimento, de negócio mesmo? Eu acho que o atendimento um pouco mais dedicado, né? A gente tem bastante sucesso, eu acho que quando começa bem o atendimento, com foco mesmo, né, em resolver o problema do cliente, a gente tem tido bastante sucesso. Acho que o atendimento se conduz de uma forma mais organizada, né, com um corretor ali cuidando daquele projeto de vida aí do cliente, ou de vender o seu imóvel, ou de comprar um imóvel. Eu acho que esse atendimento dedicado é o que faz sentido hoje para o mercado imobiliário. Concorda, Álvaro? Concordo. Eu acho que assim, são os papéis, né? A gente define bem o papel do corretor, o papel da imobiliária, a gente tenta passar o máximo. Então, quando a gente recebe uma proposta, a gente tem todo o cuidado na tratativa, a gente tem todo o cuidado para dar toda a segurança que as partes precisam, porque muitas pessoas têm medo, né? Têm desconfiança. Então, desde o corretor, a gente, né, tem um jeito que a gente não admite práticas com mentira, sabe, querer enganar o cliente. Isso é algo que não cabe no nosso negócio. Então, desde o primeiro atendimento, a nossa equipe ela é toda orientada para esse trabalho muito sério. E isso vai até o final. E a gente leva... Porque são muitos processos ao longo da compra toda, até, né, escritura, financiamento, registro. E muitos clientes não sabem onde é o final disso. E a gente faz questão de acompanhar até o último processo, e a gente só finaliza mesmo. Então, às vezes, um atendimento ele leva meses, não é algo que termina assim tão rápido. Concretizar uma venda de um por imóvel... completo, ela leva meses. Então, a gente vai com esse cliente até o final, porque e tem cliente que às vezes passa um ano, ainda me procura, eu vou fazer o imposto de renda, esqueci, a gente dá o suporte. Então, é algo assim, a gente procura ter uma entrega para o cliente que paga o nosso serviço, ele enxerga valor. A gente realmente não está ali só para
pegar o dinheiro dele. A gente oferece muito trabalho, muita assessoria, então acho que até as críticas que a gente recebe no Google, por exemplo, são bem condizentes com isso, que a gente cuidou mesmo desse cliente do início ao fim. A gente fala de vendas aqui no Venda Sim, de vários produtos, serviços, do marketing digital mesmo, venda de cursos. A gente já falou de venda de carros, que talvez tenha sido o bem mais valorizado, que a gente comentou aqui, valoroso, né? Agora, imóveis talvez seja o bem de maior valor para as pessoas no mundo, não só em normalmente o maior negócio da vida de uma pessoa é um imóvel, né? Assim, lógico que tem muitos casos, mas a maior parte das pessoas, quando estão fazendo aquela aquisição, né, é o grande negócio da vida. Pode ser um negócio de 300 mil ou de 10 milhões, né, cada um no seu quadrado, mas tem essa importância. Por isso que para a gente, qualquer valor de venda, a gente tem que dar uma tratativa igual de importância, porque cada um sabe o sacrifício que está fazendo para chegar àquele momento, a importância que tem, né, dar esse passo, né, ter essa condição. Então a gente tem que tratar todos os clientes, né, tanto o comprador como o vendedor, porque também quem está vendendo às vezes é o grande patrimônio da vida dele, não importa o tamanho, mas ele precisa ter uma atenção, um carinho, né, um cuidado para que tudo dê certo, né? Então realmente tem técnicas para isso, né? Tem como divulgar, como receber as pessoas, né? Tem toda uma condução e da negociação fechada, né, até o final também tem uma outra estrada que tem que ser... Ou seja, não é só venda também, não né? é só Você venda. Tem toda uma preocupação jurídica. Muitos negócios caem nesse processo, porque às vezes é isso, uma dúvida, às vezes tem uma questão documental que, se não for bem explicada, a pessoa não segue, sabe? Uma palavra errada ali nesse processo, o negócio cai. Viabiliza. São muitas coisas. Às vezes um imóvel ele é vendido com muitos itens dentro. Então precisa ser muito... tem que ser especificado o que fica no imóvel. Tem muitas variáveis, muitos detalhes para uma venda de um imóvel, né? Tem. E é isso, é o prazo de pagamento, o prazo de saída. Às vezes a pessoa mora no imóvel e, por mais que ela queira vender, quando fala vendeu, ela fala, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Então, começa uma contagem regressiva e muitas pessoas se apavoram um pouco com isso. E é isso que a gente tem que mostrar para elas. Olha, tem um tempo, né, até você receber. Tem que ser claro com os prazos. Tem muita gente que dá informações errôneas para a pessoa. Acha que vai receber num prazo X, muito rápido. Não é assim, às vezes demora. Demora porque tem processos, tem às vezes um processo do banco, tem um processo de registro em cartório, tem o seu time para acontecer, e a gente é bem claro com isso. Então, eu acho que é isso que é o principal, não enganar o cliente, né, os dois lados, né, entenderem que tem um tempo para acontecer, assim como... Tem gente que às vezes chega assim, eu vou depositar o dinheiro, ver um imóvel hoje, gostei, já quero depositar o sinal da sua conta. Aí eu falei, calma, a gente precisa levantar documentos, precisa investigar um pouquinho para poder dar o passo seguinte. Por isso que é um processo. Tem às vezes um processo que ele pode ser mais corrido, às vezes você está escolhendo o imóvel, às vezes tem uma concorrência para comprar aquele imóvel, mas no momento que a gente fecha ele precisa dar uma diminuída na velocidade. Todo mundo tem que esperar um pouquinho para a gente ajustar. É isso, documentação, levantar. Não são muitos dias, mas são dias que precisam analisar uma minuta. São fases que precisam ser cumpridas. Precisam ser cumpridas. Então, é importante, nesse momento, né, para não atropelar ninguém, porque os dois estão inseguros e a gente precisa dar esse conforto, tirar todo... Cada um tem uma dúvida diferente, né? Tem pessoas que se preocupam com a multa, tem pessoas que se preocupam com a desocupação, outros, às vezes, um dá uma polêmica. Uma vez a gente vendeu um imóvel, era uma banquetinha, por causa de uma banqueta, quase
Acabou o negócio. Acabou um negócio grande, mas era o comprador queria a banqueta, o vendedor. Assim, desde coisas que parecem pequenas até coisas... Detalhes podem fazer diferença na hora do fechamento. Então, nessa hora, tudo isso tem que tomar esse cuidado e levar em conta isso também. Quando a gente fala de mercado imobiliário, não é só venda de imóveis, tem a locação também, né, André? Porque é outro produto que precisa ser vendido. Exato. Como é que você trabalha isso lá na RIT e como que é a locação em São Paulo, assim, em termos de estratégia, como que O funciona? mercado de locação é bem grande aqui em São Paulo, bem concorrido, né? E a locação é uma coisa muito importante, né? Tanto que a gente tem uma lei que regulamenta é específica para locação, né? Então, é um mercado importante, tem que ser visto assim com um olhar bem, né, profissional e seguro. E a gente tem bastante negociação aí com locação, tem investidores aí com carteiras grandes, tem pessoas físicas que têm um ou outro imóvel aí para fazer uma renda extra aí no mês. Nós estamos falando de uma cidade que talvez seja aí uma das maiores metrópoles do planeta, na América Latina com certeza, que é São Paulo. E o que tem mais em termos de produto? É o quê? Apartamento grande, casa ainda tem uma procura, ou todo mundo está saindo fora, querendo ir para apartamento? Cara, tem de tudo. Tem de tudo? Tem de tudo. Tem muito comercial, tem muito apartamento, casa. A gente, assim, hoje na imobiliária a gente trata... a maior parte dos imóveis são residenciais. Mas o mercado de São Paulo é gigantesco, né? Tem muito comercial também aí né? É um mercado tem as suas especificidades, mas é uma área boa aí de se Existem trabalhar. momentos do ano, né? Tem algumas regiões, por exemplo, final do ano, começo do ano, tem um movimento de estudantes, por exemplo. Né? Tem sazonalidade. Tem, né, no então mercado. tem, por exemplo, a época de vestibular, você percebe muita gente, assim, às vezes o filho passou em São Paulo, fora de São Paulo, então tem um movimento grande de pessoas procurando essas regiões que são mais próximas a faculdades, universidades, né? Muita gente vem para São Paulo, fora essas faculdades, assim, a fazer cursos ou uma especialização de 1 ano, 2 anos. Muita gente de fora de São Paulo. Então, a gente percebe, assim, bairros mais centrais, bairros como a Vila Clementino, que tem muitos hospitais, assim, tem esses públicos. Então, são muitos estudantes, pessoas que vêm trabalhar fora. Tem os bairros um pouco mais afastados, aí são pessoas que já moram por ali, está saindo de um lugar e indo para o outro, na mesma região. Mas tem esses dois mundos, né, de pessoas que vêm a trabalho para São Paulo e é muita gente, pessoas para estudar também. Então tem mercado aí, tem mercado de apartamentos compactos, né, de apartamento. Eu acho que o que mais tem procura hoje, assim, nessas regiões mais centrais, é apartamentos de 2 dormitórios e os compactos os pequenininhos. Exato, estúdios, né? Os estúdios. E as construtoras hoje estão focando muito nesse perfil de produto. Sim, muito, porque também tem o mercado do Airbnb, que é uma outra... É um negócio, com investimento. É um outro negócio que... São Paulo, então, acontecem muitos eventos em São Paulo, a gente não faz ideia. São shows, você imagina um show, vem congresso. 100, 200 mil pessoas, um show de 3 dias, né? Às vezes vai dar 200 mil pessoas num show e um monte de gente fora de São Paulo. Né? Tem congressos, toda semana tem um congresso diferente de algum segmento, Fórmula 1. Então, né, muita coisa acontece em São Paulo e esse realmente é um mercado muito grande. A gente não atua ainda com locação de curta duração. Curta duração, mas a compra desses imóveis para isso, a venda desses imóveis para esse tipo de negócio, vocês devem fazer bastante. Inclusive, a gente está vivendo um momento polêmico que na lei da cidade de São Paulo, né, na lei de zoneamento, quando foi aprovada em 2014,
criaram alguns tipos de imóveis chamados HIS, que é habitação de interesse social, HMP, que é habitação de moradia popular, né? E tem o NR, que é não residencial. Então, muitas pessoas mal orientadas, né? Por exemplo, o HIS é um tipo de imóvel que tem que ter uma renda para quem se enquadra num padrão de renda. Ele possibilita chegar em algumas regiões e ele também existe uma regra que ele tem que ser alugado para pessoas dentro do enquadramento de renda. Isso foi vendido para muita gente como investimento para Airbnb. Quem comprava isso eram investidores fora desse perfil. Isso está causando uma discussão, né? Inclusive está na Câmara de São Paulo, né? Um questionamento sobre, inclusive o Airbnb, essa semana agora, 2 semanas atrás, eles já fizeram um acordo, eles não aceitam mais anunciar imóveis o HIS. E existe o NR, que é não residencial, que é um tipo de imóvel que foi definido, né? Foi criado assim, essa nomenclatura própria para locação de curta duração. Então, se você tem um imóvel, você quer comprar um imóvel para não ter problema e alugar para Airbnb, é o NR, entendeu? HIS, não recomendo, você vai ter problema em algum... Então, esse tipo de... Consultoria, praticamente. Exato, a gente procura, não é só vender a qualquer custo, é falar para uma Orientar. pessoa, não vai nesse caminho, você vai ter problema. Num Exato. investimento, uma grana que ela tem ali para investir, ela imaginou que isso aí dá dinheiro, ela vai lá, investe sem orientação nenhuma, acaba... Exato, então tem que entender as regras, né? E a gente sempre procura orientar dentro das regras, não querer achar um subterfúgio, um jeitinho. Acho que a gente tem que fazer da orientação certa. E a gente falando do mercado como é São Paulo, a gente está falando muito dos corretores, o material humano. Como que está hoje? Eles estão com uma pegada agressiva em vendas? Eles estão mais calminhos? Eles estão assim crus? Como é que está o mercado de corretores hoje para fazer tudo isso que vocês fazem? Eu acho que o mercado em si, né, o geral do mercado, ele tem sofrido aí uma modificação de postura do profissional, né? Muitos deles estão entendendo a necessidade de se aprimorar nos conhecimentos aí de mercado, de atendimento. E a equipe da HIT, por exemplo, é uma equipe que a gente procura formar, né, e treinar mesmo para fazer um atendimento de excelência, né, não basta assim, né, receber o cliente e fazer um trabalho superficial. Hoje a intenção aí da gente como imobiliária é uma consultoria mesmo, né? Não é um trabalho então, ou seja, solto, exato. Os corretores são consultores imobiliários. Eles têm habilidades, né, para conseguir fazer um atendimento assim bem especial mesmo para o cliente. Eu acho que é isso que faltava no mercado, na verdade. Eles têm essa habilidade porque foram treinados para isso. Sim, isso. O que tem também são muitas pessoas que às vezes querem entrar no mercado imobiliário, elas acham que dá para fazer um bico. Então, ela tem alguma outra atividade, tem um tempo livre, ela acha que ela vai ser corretora ali. Ela acha que vai cair na mão dela um grande negócio, porque as comissões podem chegar a valores bem expressivos. E não é isso que a gente precisa. Quando a gente vê alguém... E muita gente procura a gente assim, a pessoa só não fala, às vezes, tão claramente, mas eu estou vendo aí, se der uma chance, posso trabalhar com vocês, eu faço outra coisa. E a gente não está mais aceitando esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que ela não vai dar o atendimento, porque dá muito trabalho esse atendimento, não é só fazer uma ligação. O cara, você liga hoje, ele quer que retorne daqui 2 dias, você tem que lembrar e ligar para ele quer uma informação que sabe, parece simples, mas exige essa disciplina, esse trabalho todo dia, constante. Tem pessoas que você vai falar de manhã, tem pessoas que conversam à noite. É claro que às vezes você pode achar um cliente ali que tenha necessidade, compre rapidamente.
Mas a grande maioria dos negócios imobiliários, eles são lentos mesmo. São por lentos, natureza. você tem que, né, esclarecer. Às vezes a pessoa ela vai te dar atenção num horário que ela tem um tempo para isso e às vezes não é o horário comercial. Às vezes não é o horário que essa pessoa acha que vai... eu tenho a parte da manhã, então vou trabalhar de corretor na parte da manhã. Não necessariamente. E esse tipo de pessoa não interessa para a gente porque a gente precisa de alguém que esteja dentro do negócio. Do mesmo jeito que a gente se dedica, acho que de corpo e alma ao nosso trabalho, à nossa equipe, quem está na nossa equipe também tem que estar dedicado. Porque você vai ver o perfil do cliente de vocês também, né? Porque Exato. às vezes ele trabalha, tem um dia extremamente corrido, ele vai querer uma consultoria ou as informações depois do horário comercial. Ou, assim, Final de semana. o que acontece? Às vezes a pessoa vê um anúncio, clica. Se você não responde rápido, normalmente a ideia é que se responda em 2, 3 minutos. Porque ele está ali, aquele momento ali, pode ser no meio do dia, disponível. ele está ali. Pô, se você responder daqui 1 hora, ele já está em outro assunto, já está em outra... Então, esse primeiro atendimento, essa é uma dica, hein? Atendimento rápido. Tem que atender rápido, sempre, para qualquer segmento. Sempre, exato. Então, esse primeiro approach tem que ser rápido, porque você vai pegar ele no momento. Pegou o primeiro momento, né, desenvolveu uma relação, uma conversa, aí você talvez consiga, conforme a desenvoltura desse atendimento, começar a programar. Então, te ligo amanhã às 2 horas, tá bom? Tá bom. E aí você vai ajustando, mas essa primeira, ela tem que ser muito rápida. A recepção ali do chamado, de alguma forma, tem que ser muito ligeira. Exato. E outra dica, liga para o cliente, não manda mensagem. Liga, porque nada substitui uma boa conversa, né? Mesmo que seja breve, mas ela é mais efetiva. Percebe que esse momento que ele te acionou é o momento ideal, assim, para você retornar, né? Exatamente. E o WhatsApp é um perigo, né? Sim. Porque as mensagens podem, né, a mensagem escrita, ela não tem aquele, né, não tem nada Não que tem emoção. traduza a emoção do que você está falando, né? E Então, é difícil. E hoje no mercado imobiliário também é networking, a forma mais fácil de você conquistar novos clientes, de captar negócios. Qual é a melhor estratégia hoje que vocês utilizam? Então, a gente sugere certo? para um corretor, é um híbrido de possibilidades. Então, a gente tem... você pode criar conexão com o local. Então, às vezes, conhecer pessoas na rua, o guarda de uma rua, às vezes ele pode te dar uma dica, tem uma pessoa vendendo um imóvel, os seus amigos, você, né, saberem que você trabalha no mercado. Então, são várias formas de você prospectar, tanto imóveis, pessoas que querem vender o seu imóvel, como pessoas que querem comprar. Então, por isso que precisa de uma entrega da pessoa. Ela tem que ser corretor mesmo, não pode ser mais ou menos. Então, ela vai pegar ali uma pessoa que quer vender, é um produto. Quando ela pega alguém, ela conseguiu um produto. De repente, ela consegue alguém que realmente consegue um super negócio. Às vezes, a pessoa quer vender muito, tem urgência. Você pegou um produto em oferta, vamos trabalhar ele. Às vezes tem uma boa rede de contatos, você divulga isso para essa rede. Então, no dia a dia, às vezes você está tratando com uma pessoa, parece um interessado, às vezes não é para aquele momento, mas você tem que, por isso que você tem dedicado, você tem que saber, essa pessoa quer determinada situação que eu não tenho hoje. Você está ali no dia a dia, uma hora aparece, você tem que lembrar dele, olha... Você tem que manter, então, mais uma dica aí, né? Manter o relacionamento aceso. Mantenha seus contatos, né? Se comunique com a sua audiência, com seus clientes, né? Sempre, porque as coisas aparecem no dia a dia, podem acontecer oportunidades. Quando você coloca assim os seus amigos, a sua rede de contatos, ou mesmo todo o network que um corretor bom deve fazer, a gente também coloca aqueles corretores que estão começando. Que não tem a rede de contato, não tem o network, não tem nada, e vocês contratam gente que está assim, só com vontade de ser corretor? Sim, a gente contrata e a primeira orientação é essa, né? Você tem que se posicionar como corretor,
né? Você tem que mostrar para o mundo que você trabalha com imóveis, que você está no ramo de imóveis e que você pode atender. Então, assim, quem não é visto, né, não é Não é lembrado. lembrado. Então, é o tal negócio. Você, a primeira coisa que o corretor, quando entra, a nossa orientação é essa primeira mesmo. Você tem que reforçar o teu networking, né? E independente dos clientes que a imobiliária traz a você, você tem que reforçar a tua imagem de corretor, né? Isso é muito importante para o mercado. E aí o corretor que entra já numa boa imobiliária, né, ele já tem o respaldo aí da marca, né, que é uma marca reconhecida, né, respeitada. Então, poxa, eu estou entrando numa imobiliária, eu sou, né, tá colocando a cara dele para o mundo, e aí já está ligado a uma imobiliária respeitada. Então, eu acho que Ele faz já ganha todo credibilidade. sentido. Ele já ganha toda a credibilidade necessária para ele dali para frente seguir, né, divulgando seu trabalho, aí, fazendo um bom trabalho e colhendo os frutos. E nós estamos falando de uma imobiliária da Zona Sul, uma área teoricamente nobre de São Paulo, da cidade de São Paulo, e de 10 anos já. É uma história da marca Hit de 10 anos. Mudou muito os corretores de 10 anos atrás para hoje? Ou no mercado imobiliário, o que você acha que mudou mais? Eu acho que com o advento da tecnologia, você tem um gigante, a gente tem um gigante concorrente que é o Quinto Andar, ele fez mudar essa questão, é a técnica. Eu acho que hoje o corretor ele tem que se atentar a esses detalhes. É desde a rapidez no atendimento, ele vai marcar, sabe, o trabalho dele, ele tem que ter uma consciência que tem um passo a passo. Ele não fazer isso, querer fazer de um jeito meio empírico, fazer de qualquer jeito, ele não vai ter performance, porque às vezes tem corretor que consegue fazer uma venda. Ele faz uma venda agora. Quando vai ser a próxima? Ele não sabe, às vezes demora 1 ano, porque ele não tem processo. Ele vai, vai fazendo do jeito que vem, ele dá um jeito. Então hoje tem muita gente com processo preparada e esse sim tem regularidade. Vende 2, 3 imóveis um mês, todo mês, porque eles vão conduzindo uma carteira de clientes, dando retorno de uma forma sistêmica, né, de uma forma regular, né, ouvindo o cliente, né, então não tendo essa pressa, porque você não pode ter uma pressa, você não vai achar que todo lead que chega é o cara que vai visitar daqui 2 dias e fechar na sequência. Tem uma jornada pela frente, então você tem que ser essa pessoa. Você tem que, às vezes, falar algumas coisas. Tem pessoas que querem um imóvel que não existe. Um imóvel num preço, num lugar. Você tem que falar, olha, eu também gostaria, mas esse imóvel não... Então, às vezes, tem que ser claro com as pessoas e colocar elas numa realidade, não sendo grosso, mas sendo realista. Então, acho que isso mudou bastante nesses últimos anos. A gente, no início, teve alguns corretores que já tinham uma bagagem, a gente viu que eles trabalhavam tinham muitas práticas no mercado imobiliário, um enganar o outro. Então, o cara anunciava um imóvel que não existia, anuncia um imóvel, inventa tudo... Aí vem o cliente, inventa uma... Sabe esse tipo de coisa? Isso eu acho que está cada dia... Isso não pega mais, assim. É uma coisa... Eu acho uma prática que é picaretagem. Picaretagem, entendeu? Então, assim, isso aconteceu durante muito tempo. Existe uma imagem ainda... Muita gente tem essa imagem de corretor, que é um cara meio... deturpada por causa exatamente por causa de algumas pessoas, mas tem muita gente séria, muita gente que trabalha de uma forma correta. Às vezes o cara querendo passar a perna no outro. A gente já chegou a pessoa se passar como cliente, querer descobrir um imóvel e era um corretor. Então, assim, a gente tem que mapear tudo isso, mas eu acho que isso é algo que já está em desuso. Está em desuso, tá exato. É extinção. Não cabe mais, né? No mercado de hoje, que é tudo muito claro, muito transparente, não cabe mais um profissional com atitudes aí antiéticas, digamos. Vocês citaram o Quinto Andar como uma plataforma que revolucionou um pouco o mercado imobiliário no Brasil, principalmente em São Paulo.
A tecnologia, acho que é uma das maiores responsáveis por essa mudança toda no segmento imobiliário, assim como foi também no automotivo e Acho muitas outras áreas. Tecnologia e processos, né? Então, por exemplo, vou falar de locação. Antes você ia fazer uma locação, você usava um fiador, você tinha que analisar, você ia fazer um contrato à mão, você ia assinar, você ia reconhecer firma, entendeu? A vistoria era feita meio, não tinha um método. Hoje a gente tem um contrato muito mais rápido, assinado digitalmente. A gente tem vistoria feita por empresas que assessoram a gente, especializados em fazer vistoria, com tecnologia também, né, no formato digital. Você tem garantias que não são... Porque hoje tem muita fraude. Você tem seguro próprio para isso, seguro fiança. Então, essas ferramentas, a adoção dessas ferramentas aqui faz o processo de definir a locação até a finalização muito rápido agora. A gente consegue fazer isso em 4, 5 dias. Um processo, a pessoa pega as chaves, já vai para o imóvel dela. Do jeito antigo, isso levava às vezes um mês. Sim. Você ia alugar um imóvel e tinha que ir no lugar, a pessoa... Hoje, até para alugar, com a tecnologia que a gente tem de câmeras, né, de qualidade de filmagem, inclusive os imóveis também. Antes a locação era muito... Você alugava um imóvel vazio, uma sala vazia. Hoje o público foi mudando, por exemplo, em locação. O pessoal hoje prefere imóveis já montados, então com uma cozinha montada, com armário nos quartos, às vezes até com sofá, mesa. Então a exigência do inquilino mudou. Ele quer pagar um aluguel, mas ele quer morar num lugar legal também, num lugar que tem essa qualidade. Então não ter essa qualidade no imóvel também não atrai o cliente. Então toda essa mistura de fatores fez e o Quinto Andar iniciou esse processo, né? Quando a gente começou, muita gente não confiava numa assinatura digital. Hoje você assina escritura, né, de forma digital. Então, na pandemia, esses processos evoluíram mais ainda, porque na escassez a gente teve que criar, né, maneiras da coisa acontecer, e esses processos de assinatura digital, validação, aceleraram muito. Então, mesmo na venda, hoje você consegue tirar muitas certidões digitalmente, então você tem todo o material para análise, você consegue... Antigamente você tinha que ir em cartório buscar documentos, então isso demandava muito tempo também. Então, nesse ponto... Muita coisa se resolve digitalmente. Digitalmente, né? E resolve bem. E o corretor, nessa transformação toda que aconteceu para o mundo digital, ele acompanhou? Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. O trabalho do corretor mudou bastante. Por exemplo, a gente está falando de locação, né? Antigamente, o corretor era responsável por pegar a documentação, muitas vezes fazer a análise de crédito, fazer a vistoria do imóvel, fotografar e tal. Hoje, não mais. Hoje, o corretor ele traz o imóvel para a imobiliária. E quando tem o cliente para atendimento, ele vai, faz a orientação do cliente. Ele acaba tendo que manjar ali de todos os processos, sim. Mas ele não faz mais. Mas ele pode se dedicar única e exclusivamente ao atendimento. Atendimento, exatamente. Então, assim, não tem o trabalho de ir lá fazer uma vistoria e se responsabilizar por aquela vistoria no final da locação, né? Porque o que acontece muito é que no final da locação é que dá o problema, uma vistoria mal feita, aí de repente lá no final, puxa, né, não estava bem assim. Então hoje a função do corretor é orientar o cliente, né, de garantias locatícias e de toda a questão aí de lei do inquilinato e atender, só isso. O restante todo o processo é da parte da imobiliária, né, que a gente cumpre aí da parte digital, que é bem, como o Álvaro falou, é bem diferente de antigamente, né? A gente sabe que o que trouxe a gente até aqui não será o que vai nos levar adiante. Sim. Onde vocês buscam informações, tendências,
ou novas tecnologias, coisas que possam aprimorar ainda o segmento de vocês? A gente fica sempre atento a tudo que está acontecendo, né? Então, hoje a gente, né, não pode... A gente tem que estar aberto a sempre aprender novas coisas. A gente nunca se coloca num ponto que a gente sabe tudo. Então, tudo que vai surgindo, a gente ou tem ideias que podem ser adaptadas ao nosso meio. Acho que a gente não pode ter preconceitos, né? E nem achar que chegamos no ideal. Acho que sempre tem algo para melhorar. A gente sempre participa de eventos, né? Participa de feiras, né? Do assunto imobiliário ou de outros assuntos. A gente busca consultorias, né, de especialistas do mercado para a nossa imobiliária, de pessoas de treinamento. E esse pessoal também nos atualiza de novidades, né? Tanto de ferramentas como de tendências, né? Modelos de negócios, tudo a gente tem que se manter sempre atento. E essas informações ou as tendências que vocês estão atentos aí, tem alguma que vocês podem exemplificar? Qual a tendência do mercado imobiliário de São Paulo, por exemplo? O que é? Imóvel com mais design, imóvel mais prático? Então, hoje, esse ano, cada ano, as construtoras, elas mais ou menos, elas têm uma visão e elas colocam em prática. Então, esse ano, desde o ano passado, a gente tem 2 linhas em São Paulo acontecendo. Uma de imóveis mais econômicos, até R$500 mil, que seria o Minha Casa Minha Vida. E aí entra apartamentos compactos, por exemplo, são bem compactos, né? Por exemplo, 37 metros com 2 quartos. Nossa. Esse que começa a enquadrar. E aí você tem o oposto a isso, são imóveis de alto luxo, alto padrão. Apartamentos a partir de 5 milhões, 10 milhões. E aí esse mercado também, o mercado está muito aquecido, o mercado de alto luxo. Então, o meio dele agora deu não é o foco, das construtoras, está sendo mais nesses extremos. Ou é o mais compacto ou é o luxo total. Aí o alto luxo começa a ter, por exemplo, existe uma tendência de ter lançamentos vinculados a marcas de hotéis, a marcas de grife. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem um produto que ficou pronto ano passado, o Versace. Tem um lá em construção na região de Pinheiros, Faena, um hotel, né? Tem outro lançamento que é uma estrutura de um hotel 6 estrelas. Então, com serviços, por exemplo, você tem café da manhã no condomínio, você vai na piscina, tem toalha, você tem assessoria esportiva. Então, para o alto luxo tem muita coisa nesse sentido, né? Questões de arquitetura, escritórios internacionais trazendo projetos para São Paulo, inspirados em projetos de outros lugares, né, europeus, coisas desse tipo. Isso tem acontecido bastante. E no popular é mais a questão de criar condições financeiras para a pessoa... Viabilidade econômica mesmo. E aí hoje existem possibilidades em bairros mais centrais, né, no centro expandido de São Paulo, você ter essas moradias um pouco mais populares, próximas a estações de metrô. Então tem essa condição também de trazer também uma população assim, de um nível mais limitado a bairros melhores também. Isso é uma outra tendência que está acontecendo. E vocês treinam os corretores para estar atento a isso também? Como que eles estudam essas tendências ou mesmo esses imóveis que já fazem parte, acho que talvez até do próprio cardápio de vocês? A gente procura sempre promover encontros com as construtoras, a gente leva os corretores para visitar os projetos, justamente para eles... às vezes nem todos vão vender aqueles projetos, mas para eles criarem uma bagagem de conhecimento, né, para eles verem como que a decoração... Essas construtoras elas trazem junto com esses projetos também uma tendência de decoração nos apartamentos decorados. Então, é legal o corretor ter esse repertório de
Tem que ter 10. interesse mesmo, porque é muita coisa, muita informação. Exato, por Né? isso que eu falo, o trabalho do corretor, o corretor precisa imergir no trabalho. Então, são muitas informações, né? Não é só técnica de venda, é criar repertório de conhecimento. Então, conhecer... Então, ele tem que conhecer design, ele tem que conhecer arquitetura, ele tem que conhecer mobiliário. Exato. Ele tem O que que está conhecer acontecendo piso, no bairro, tudo. Ó, teto. vai ter uma obra no bairro. Que bairro? Vai ter um metrô saindo numa região, tem uma avenida que vai passar ali. Sim, até o fluxo, né? São Paulo, acho que deve ser uma das informações importantíssimas para se vender ou alugar um imóvel. Exato. Então, assim, o corretor, ele é uma pessoa... Por isso estou falando, parece uma função simples, mas ele vai ganhando complexidade. Para ele se tornar alguém realmente importante no processo, ele precisa criar essa bagagem para ele. Conhecer se ele quer se especializar num bairro, quais são as escolas do bairro, quais são as boas padarias, que é uma coisa que hoje eu assinei uma escritura, a hora que terminou a assinatura, a compradora falou, me fala quais são, falando para o dono do imóvel, quais são as padarias boas ali da Redondeza. Essa era o interesse dela. Questão, né? Padaria. Preocupação, pão. Então, você vê, são assuntos, cada um tem uma dinâmica. Mas o corretor, ele é o artista disso, né? Ele que teria que ter ali realmente um estudo, um aprofundamento no bairro. Você falou agora uma dica que eu achei super legal para quem quer ser corretor assim. Fala assim, eu vou ser especialista no bairro XYZ. Porque também, você falar de São Paulo, o cara não consegue ser especialista em todos os bairros. A gente procura trabalhar isso também com os corretores. E na medida do desenvolvimento deles e jogando eles em determinadas regiões. Então, por exemplo, um corretor que atende Pinheiros, ele não vai atender Moema, ele não vai atender Vila Mariana. O da Vila Mariana vai ficar ali. Eles mapeiam. A gente tenta, até para ele começar também a entender o local, porque além de conhecer os comércios, os serviços, você conhecer os prédios daquela região. Então, é muito importante. Se a pessoa quer um imóvel que ela não sabe, mas o corretor pode saber. Por experiência, olha, o imóvel que você quer tem naquela rua tal, em tal condomínio, ou então a pessoa quer um imóvel de 100 metros. Você saber que naquele bairro, quais são os prédios que têm essa configuração. Então, isso é um trabalho... Demanda muito estudo. Exato. Mesmo, acho que o estilo de vida de cada bairro é bem característico, né? São Paulo tem quase cidades, né? Assim, então, características tem bairros bem que são... Né, o estilo de vida é diferente mesmo, né? Você fala, vamos falar de Higienópolis, né? É um conceito ali que ele tem o charme dele, assim, não é qualquer bairro que é igual. Cada um tem uma característica diferente. É importante o corretor estar atento a isso e se especializar naquele bairro, né? E saber de tudo. Ele sabendo de tudo a respeito do bairro, dos imóveis, das características dos imóveis, ele também vai ter que estudar os compradores ou aqueles inquilinos que vão querer morar naquele bairro. Inquilinos, qual o perfil, o que ele quer, exato. Como que ele quer morar. Se conectar com esse público também. É importante essa questão do corretor conseguir se conectar com o público comprador daquele bairro. Né? Porque não é qualquer perfil que consegue atender a qualquer público, né? A qualquer perfil de corretor. Então, você tem que achar ali o teu nicho. Né? Não é qualquer pessoa, qualquer corretor que consiga atender a um perfil. Determinado perfil de cliente. Você tem que identificar ali. Né? E vocês vão selecionando tanto o perfil de cliente como o perfil do corretor? Sim. Dentro da imobiliária ou é um rodízio, como no varejo? Então, isso é uma prática que a gente iniciou fazendo um rodízio. Né? Então... E a gente viu que esse método não é o mais eficaz. A gente prefere essa distribuição e fazendo assim esse tipo de imóvel para a gente ter um corretor bom em vender casa. Parece uma casa lá... É com ele. É com ele, é bom de casa. Eles desenvolveram essa especialidade nele. A gente percebeu que ele vai muito bem em casa. Tem um perfil de imóvel de 700 a 1 milhão, a gente tem uma corretora excelente.
numa região lá do Ipiranga, ela conhece tudo. Então vai criando, sabe, meio não que dá briga especialista. entre eles, assim, à medida que os clientes vão chegando? Então, eu acho que assim, a gente deixa bem claro para os corretores, acho que isso assim vai do desempenho de cada um. Então a gente vai testando e vai medindo. Então a gente ensina um método, né, pede para ele ser usado e vai medindo. Quem não tem conversão, a gente tenta treinar de novo, melhorar, mas ele fica bem claro, a gente procura repassar para quem, habilidade, o próprio quem talento traz da os pessoa. melhores negócios, exatamente. Mas hoje é assim, é importante falar que a imobiliária está tendo uma geração de leads muito alta. Então, não fica corretor sem... Aliás, está sobrando atendimento. Então, eles não reclamam por isso, né? Independente da gente mesmo meio que triar o que é mais adequado para cada corretor, o corretor não fica sem atendimento. Então, ele tem A imobiliária, então, ela faz um trabalho de geração através de campanhas. A gente tem muitos leads. Então, o corretor entra lá, em uma semana ele já está atendendo, fazendo visita. Ele não fica... Porque a gente tinha um outro jeito de trabalho, que o corretor tinha que ir formando uma carteira, e nessa carteira de imóveis gerava lead. Hoje a gente tem uma outra condição, a gente tem muitos imóveis e o corretor entra e já consegue fazer um híbrido. Começa a trazer imóveis e já começa a atender. E se ele for bem desenrolado, aprender e colocar... Ele, em um mês ele já está vendendo o imóvel já. Então ele tem essa condição de conseguir resultado. Vai dele. Vai muito da pessoa. Vai muito. Lógico, como qualquer campanha, você vai ter lead que não atende, lead que é falso, lead que é corretor, tudo isso tem. A gente mede isso. É um percentual aí de aproveitamento. Mas tem muito lead que vai virar negócio. E como que vocês vão atrás de lead? Que estratégia que vocês usam para divulgar hoje os imóveis? A gente usa bastante portal imobiliário, né? Então, os portais mesmo. E a gente faz muitas campanhas em redes sociais. E a gente tem um site também que a gente vem melhorando ele. Hoje a carteira de vocês tem quantos imóveis para venda e para alocação? O nosso site, no geral, somando os dois, em torno de 20 mil imóveis, 22 mil. Bastante. Espalhados principalmente na Zona Sul ou tá já... Nos principais bairros, a gente fala os principais bairros de São Paulo. Então começa a gente pegar ali o Ipiranga, Moca, Saúde, né? Aí você pega Campo Belo, Brooklyn, que é o limite aqui. Aí você entra para dentro de São Paulo, pega ali Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Itaim, Moema, Vila Mariana, Aclimação, Bela Vista, Jardins, até o Jardim Europa, Pinheiros, Vila Madalena e Higienópolis. Já é uma área geográfica grande. É quase que o centro expandido de São Paulo, onde tem o rodízio. Assim. Então, são os principais bairros. E aí vocês anunciam esses imóveis todos? Dão um destaque para alguns? Vocês escolhem como? Então, a gente tem tecnologia que faz uma varredura em todos esses imóveis, enxerga quais são os imóveis que têm mais procura, quais os imóveis que estão com os melhores preços, e esses imóveis a gente prioriza nos nossos anúncios. Vocês investem, colocam os anúncios ali que eles com chamam de pago. iminência de venda, né? Então, o imóvel que está bem precificado, imóvel com num bom bairro, uma boa localização e bem precificado, eles entram já como destaque no portal. Isso daí é importante, porque a nossa prateleira ali está cheia de produtos, mas dentre eles... 22 mil Dentre imóveis. eles tem os melhores, né? E esses melhores, eles são priorizados, né? Para o cliente enxergar mais também, né? Os anúncios. Tanto para venda quanto para locação. Também. Sim. Na verdade, locação falta imóvel. É isso que eu ia falar. Locação é um desafio, na verdade. Porque a gente tem... O que entra de imóvel para locação é alugado. E é rápido. Isso é por uma característica de São Paulo, especificamente? Eu acho que falta imóvel para locação. São Paulo tem uma carência de imóvel bom. Quando a gente fala imóvel,
considera bons bairros, o imóvel Sim. reformado, Preço semi-imobiliado, correto também, com preço né? correto. Então, tudo isso compõe um imóvel que a pessoa, que o dono do imóvel entendendo como que é o formato, já... Então, assim, tem uma preparação para isso acontecer rápido. Então, ele tem que aceitar entender as condições, porque a gente pavimenta uma avenida. Quando chega o cliente, ela está pronta. Se a pessoa não entende isso, no final, Não eu não posso receber o cliente para visitar, ou não deixo Não anda. Não anda, entendeu? Então, esse imóvel não aluga. A hora que vai falar no valor, o cara, não, agora eu quero mais. Então, assim, para o cliente preparado, a gente procura deixar isso bem explicado no início, né? Logo quando o imóvel entra, aí o processo corre de uma forma muito rápida. É o início ali, o briefing, né, do imóvel, Sim. a conversa com o Exato. proprietário. Você Tudo sabe isso que hoje enriquece e agiliza depois na frente. Hoje um grande limitador para a locação é a aceite de pet. Você acredita? Também tem isso, né? Então, às vezes, os proprietários falam, não aceito pet. Demora mais para alugar. Porque hoje, vamos, né? O pet virou Não praticamente aceitar um família. pet é como se você falasse a assim, maioria das famílias. não aceito seu Seu filho. Pai fala muito, né? Tem Pai de pet, mãe de muito. pet. E tem muito. A gente percebe, assim, no dia a dia, os imóveis que ficam um pouquinho mais ali na prateleira são os imóveis que não Que aceitam restringem pet. pets. Tem alguns que não aceitam crianças também. Também? Tem. Nossa, restritivo à criança. Mas, Então, por isso que eu falei em algum são momento para você. complicadores. Tem pessoas que a gente tem que fazer a pergunta, você quer vender o seu imóvel, quer alocar? Porque ele começa a colocar tanto empecilho, Tanto empecilho. que a gente chega à conclusão que ele não quer fazer negócio. Então, Ou é muito empecilho e dificulta mesmo. Vai demorar o negócio mesmo. vai ser muito difícil encontrar alguém, o mundo ideal, né? eu até entendo a preocupação, né, do proprietário né, de repente um pet, uma criança pode vir, né, tem a possibilidade de né, estragar um pouquinho mais o imóvel Sim, e tal. sim. Mas tem que pensar de forma negócio. estratégica, é um negócio. negócio. A cada mês que passa também o imóvel sem alugar é né, não está gerando renda para ele. É uma oportunidade Ele tem que entender se perde, né? imóvel de locação é um negócio. Assim como você abre uma empresa, a locação existem riscos, pode ter uma inadimplência, mesmo tendo seguro, pode acontecer, vai acionar o seguro, talvez ele demore um pouquinho para receber, assim, alguns dias, né? Pode ter um inquilino que estraga mais o imóvel. Isso pode acontecer, não é... A RIT, a gente toma normal. todos os cuidados, mas a gente não cuida do comportamento das pessoas. Mas isso tem que se enxergar assim, isso pode acontecer. Entendeu? Então, às vezes, você pode ter um imóvel 10 anos alugado para uma pessoa, no final você vai ter um problema, mas é isso, é um risco do negócio. Sem dúvida. Hoje também o que aconteceu, desculpa, André, é que hoje o pessoal muda mais de casa. Antigamente o pessoal alugava um imóvel e ficava anos. Hoje a pessoa... Começou uma prática no mercado, muito por conta do quinto andar também, de você isentar a multa após 12 meses. Estou falando de locação, né? Uhum. Então as pessoas ficam um ano e pouco, muda e vai para outro lugar. Então a rotatividade aumentou. Até isso talvez seja um dos motivos por não ter imóveis para locação, de tanto que as pessoas mudam e locam. Então hoje tem uma geração de pessoas que assim, elas querem viver um momento. Então ela está trabalhando num bairro, daqui 2 anos mudou para um outro bairro, ela não vai continuar ali, ela vai para outro bairro. Falando de São Paulo em relação ao trânsito. E aí, às vezes a pessoa quer ter uma outra experiência. Qualidade de vida influencia diretamente você morar perto do trabalho. Exato, isso tudo, né? Às vezes a pessoa quer um imóvel mais bem decorado, por isso que quando a gente orienta um investidor, por exemplo, que quer comprar um imóvel e quer colocar para locação, a gente deixa isso bem claro. Olha, investe bem no seu imóvel, deixa ele bonito, não usa materiais de baixa qualidade. Isso atrai mesmo
baixa qualidade, inquilino de Tem baixa muita gente que qualidade. pensa o contrário, vou alugar, vou colocar coisa, tudo porcaria. Não, hoje, por exemplo, um estúdio, né, que é tem que ter ar-condicionado, obrigatório, tem que ter uma geladeira, tem que ter a cozinha montada, uma televisão, tem que ser bonito. A pessoa olha e fala, eu quero morar num lugar bonito, mesmo que seja pequeno. Sem fazer muita coisa, quer chegar, A gente alugar ou percebe- comprar e já pular para dentro. A gente percebe que quando você faz a entrega do imóvel e ele está impecável, perfeito, o cuidado do locatário com o imóvel é melhor. Também, né? Acaba Sim, sendo... E acaba, de verdade, assim, acaba sendo... Acho que ele recebe o imóvel daquela forma toda caprichosa, né, ele acaba cuidando melhor durante o período de locação. Então, Que legal, né? Então, imóvel dado, bom assim, atrai inquilino cara, bom. Interessante, atrai inquilino bom. Exato. Essa é a lei da atração também aí no negócio Exato. de vocês. Exato. E a RIT, ela pensa em ficar ali nesses bairros ou expandir para dentro da cidade de São Paulo ou no próprio estado e vir para o interior? Como é que vocês pensam o futuro da imobiliária? Olha, São Paulo, onde a gente... Porque essa já região é um já lugar é muito gigantesco. grande, né? Então a gente ainda pensa em explorar bem. Já pensamos em outras cidades, mas ainda a gente está Tá vendo? elaborando isso. Estudando. É. Porque o crescimento, a expansão realmente de uma imobiliária, ela se dá não só geograficamente, mas em negócios imobiliários onde quer que seja. Exato. Com internet hoje, com tecnologia, como vocês mesmos citaram. Isso é possível, realmente. É que a gente pensa assim, tem que dar o atendimento no local, né? Tem que ter desenvolver uma equipe nesse local, mas a gente... Porque do mesmo jeito que vocês citaram, que tem muita gente indo para São Paulo, tem muita gente saindo de São Paulo também, não é? Também. É um movimento, né, contínuo, né? Pessoas querem buscar um outro estilo de vida, né? Vão para outras cidades, né? Tem o interior, na pandemia muita gente foi para cidades do interior, né? Isso a gente viu acontecer bastante, assim, os upgrades, né? Então tinha pessoas que tinham um apartamento de 100 metros, procuravam de 150. O cara de 150, 190, 200, ele vendia e ia para uma casa de um condomínio no interior. Era meio que os upgrades. Upgrades de qualidade de vida. Exato, então isso de fato tem. A gente, no início, eu morava, quando a gente começou o nosso negócio, eu morava na Granja Viana, um bairro, uma região de São Paulo, né, do lado, não em São Paulo, né, na Grande São Paulo, com casas em condomínio. Eu tinha muita conhecimento naquela região. Mas ali a gente, como o negócio estava em São Paulo, eu preferi focar só em São Paulo mesmo. Cheguei a tentar algumas coisas na região, mas a gente acabou optando ficar em São Paulo mesmo. Mas nunca diga nunca, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, nós conversamos aqui com o Álvaro e com a Andréia, da RIT Imóveis de São Paulo, uma imobiliária que nos trouxe hoje muitos ensinamentos para quem quer trabalhar no ramo de corretor ou mesmo para você que vende aí qualquer outro tipo de negócio ou serviço, porque o ramo imobiliário, nós estamos falando de um produto, um maior valor agregado que existe, né? Eu diria que um dos maiores, se não for o maior, um dos Não, maiores. tem barcos, talvez. Tem avião, né? Jato, helicóptero. Mas eu acho que em termos gerais, acho que imóveis é um mercado... O mercado imobiliário ele também é muito amplo. Você pode vender apartamentos, você pode vender terreno, você pode vender fazendas, né? Então tem também isso. Tem muitas... Mas, enfim, a gente... eu acho que dentro da realidade da maioria das pessoas, eu acho que a maior compra, né, é um imóvel, né? Agradeço, então, a participação de vocês aqui no Venda Sim. Obrigado. Quem quer achar a RIT, encontra onde? ritimóveis.com. No nosso site, nas nossas redes sociais, RIT Imóveis, Instagram, Facebook. Também estamos no LinkedIn também, com muitas dicas. A gente tem um blog da RIT, também tem muitas informações sobre mercado imobiliário, sobre processos de dúvidas, né, que as pessoas costumam ter. Quando a gente percebe uma dúvida, a gente escreve um artigo sobre isso, publica lá, publica no LinkedIn.
É claro que a gente vai falar muito mais sobre o mercado imobiliário aqui no Venda Sim, porque é um segmento que tem muita gente interessada, não só em aprender técnicas, aprender tendências, ver como é que o mercado imobiliário está funcionando, porque aqui é o lugar, né, o canal para quem quer vender mais, quem quer vender melhor, Venda Sim. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ed. Obrigada. E até o nosso próximo episódio. Mas antes eu queria pedir para você curtir o canal aí, curtir também, nos seguir nos perfis aí no Instagram, também assinar para você ser avisado de todo episódio novo e tá sempre ligado aqui que tem sempre boas dicas em todos os segmentos, para você que é corretor imobiliário ou para você que quer trabalhar com vendas ou tem interesse em um dia estar nessa profissão, que eu tenho certeza que vendas, sem dúvida nenhuma, é a profissão que te dá a maior possibilidade de ganho. Eu também Com acho. certeza. Obrigado. Obrigado, E Ed. até o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.